Eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu queria te dizer que eu acordei cansada. Eu sei que não é de hoje, porque não é um sentimento de cansada qualquer. É aquele cansaço profundo, cansaço do trabalho, das cobranças, dos sonhos que parecem tão distantes, cansada da vida corrida, da necessidade de dar conta de tudo, de sempre parecer bem, de pedir ajuda e sempre ter que ser compreensiva com o outro, de sempre ter que aprender tudo sozinha, mas ensinar de uma forma didática para o outro, de nunca ter tempo ou dinheiro para estar com quem eu amo na hora que eu quero. E por isso eu te pergunto, você conhece esse peso que não é só físico, mas emocional, mental e até mesmo existencial? É sobre esse cansaço que eu quero falar hoje. Eu lembro de uma manhã específica que não faz muito tempo. Eu estava sozinha na cozinha, tomando meu café da manhã, olhando a paisagem pela janela como sempre faço. Nada de impactante tinha acontecido, mas o cansaço ele estava lá, profundo e silencioso. De repente eu comecei a chorar. Foi nesse instante que eu percebi que eu não estava mais acordando, sempre feliz e animada com a rotina. As segundas começaram a pesar e até o final de semana parecia cheio demais e exaustivo. Senti que eu estava tropeçando na minha própria rotina, com a mente acelerada e só conseguia pensar: eu não aguento mais. A exaustão se tornou quase palpável. Notei que, tantas vezes, eu tento ignorar esses sinais, mas eles continuam gritando por atenção. Eu apenas estava disfarçando para os outros, até eu chegar no meu limite e não conseguir mais esconder. E quando percebemos que estamos assim, é hora de olhar para dentro e reconhecer aqui o cansaço e entender que de onde ele vem. E eu te pergunto, você tem se sentido assim? Vivendo a rotina porque precisa, mas carregando aquela vontade imensa de simplesmente parar com tudo, só porque o corpo e a mente já não aguentam mais. O cansaço não é só quando você não dormiu bem, porque ele não é só físico, ele também é mental, emocional e, como eu disse, existencial. O problema é que a gente confunde esse esgotamento profundo com preguiça e falta de foco. Mas as pesquisas não mentem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em maio de 2019, na CID-11, ela reconheceu o burnout ou a síndrome de esgotamento profissional como um fenômeno ocupacional que resulta de estresse crônico do trabalho mal gerenciado. Isso significa que não é frescura, é uma questão de saúde pública. E ele não escolhe idade ou profissão. É aquela sensação de esgotamento que não vai embora mesmo depois de um final de semana inteiro tentando descansar. Eu já senti muitas vezes isso. O meu corpo estava lá, mas a minha mente simplesmente não acompanhava. O pior é que a gente acaba ignorando esses sinais e isso acaba só pesando ainda mais. E quantas vezes eu tentei desligar a minha mente das pendências que eu tinha do trabalho ou da vida, e mesmo dormindo, o meu cérebro acabava simulando os piores cenários daquela situação, me fazendo acordar em pleno desespero, como se tudo estivesse dando errado. Vivemos em um mundo que nos cobra produtividade constantemente. O ócio criativo virou uma lenda. Temos que ter os sonhos certos, as metas ambiciosas e, claro, o sucesso visível. É uma corrida de ratos onde muitas vezes é difícil não se sentir insuficiente. Eu mesma me pego correndo atrás de várias coisas ao mesmo tempo e acabo me sentindo completamente exausta. O escritor Mark Manson, em A Arte Sutil do Foda-se, fala que a importância de escolher as nossas batalhas, de focar no que realmente importa para nós e não tentar ficar agradando todo mundo. Ele nos convida a descartar o excesso de preocupações que não nos agregam, sendo isso um alívio. Na mesma linha, o Greg de existencialismo lembra que menos é mais, que precisamos focar no que é essencial, que nos gera o maior impacto
e ter coragem de dizer não para todo o resto. Essa pressão é o que levou a protagonista do filme Comer, Rezar e Amar, Elizabeth Grimmer, a largar tudo e a viver pelo mundo buscando sentido. Ela nos mostra que é saudável parar e refletir. Eu percebi que cada vez mais eu tento abraçar o mundo, tentando dar conta de tudo, e acabo me afastando de mim mesma. O excesso de tarefas, a busca pelo perfeccionismo, a necessidade de sempre dar conta de tudo isso mina nosso emocional. Não é só a mente que cansa, são as nossas capacidades cognitivas, que também são afetadas. Pelo que eu estava pesquisando quando eu fui atrás desse tema, tem estudos que mostram que a sobrecarga e a falta de descanso afetam diretamente a nossa memória, a capacidade de tomar decisões e, claro, a saúde mental como um todo. Pensa no Gambito da Rainha, que eu falei os últimos dias. A protagonista, a Beth, ela é uma genial de xadrez, mas ela sofre por dentro uma pressão gigantesca, um vício, uma solidão. A mente brilhante dela é como um motor, mas a falta de cuidado emocional a leva a colapso. É um retrato da alta performance insustentável. Não só com as estrelas, mas muitos empresários de sucesso compartilham abertamente esse esgotamento silencioso como algo real, intenso e muitas vezes ignorado. Eu já senti várias vezes que eu estava dando tudo de mim, seja no trabalho, na rotina, nos relacionamentos, mas quando eu chegava no final do dia, não sobrava energia, nem para as coisas que realmente importavam, como ler um livro, conversar com a família ou só ficar em silêncio. Mas mesmo nesse cenário, precisamos lembrar que parar não é fraqueza. A sociedade muitas vezes faz parecer que parar é fraqueza, que tirar férias é perder tempo. Mas a verdade é que desacelerar é um ato de coragem. É um ato de priorizar a si mesma. E eu precisei aprender isso muitas vezes na prática. O monge budista Aimin Sunim, em As Coisas que Você Vê Só Quando Desacelera, fala sobre a importância de nos permitirmos momentos de silêncio e reflexão. Ele nos lembra que o mundo continuará a girar mesmo sem a nossa pressa e que a pausa, o silêncio, nos ajuda a nos conectar com nós mesmos. E o que vemos de forma tocante no filme Antes de Partir são 2 pacientes terminais que fazem uma lista de coisas que eles querem fazer antes de morrer. A história ela nos lembra de uma forma brutal e linda que é impossível aproveitar a vida sem parar e olhar para o que realmente importa, para o que tem valor realmente. Quando eu finalmente me permito uma pausa de verdade, um dia que eu não faço absolutamente nada de produtivo, que eu percebo o meu corpo e a minha mente acabam respirando de verdade. Só então eu noto que eu estava correndo tanto que eu acabava não vivendo. E ouvir a si mesmo é o primeiro passo para tentar entender de onde vem o nosso cansaço. Sinais de cansaço profundo ou esgotamento podem ter um início sutil, uma irritação que surge do nada, uma insatisfação constante, dificuldade de concentração ou um corpo que dói sem um motivo aparente. Eu comecei a notar alguns sinais em mim e a me fazer perguntas mais importantes. O que eu realmente estou precisando? O que eu não tenho gostado e eu desejo mudar? E o que eu posso fazer para mudar? Isso tem surtido efeito? Essas mudanças têm dado certo? Ou a insatisfação continua lá porque, na verdade, elas não surtiram o efeito que eu achava que eu precisava? Pode parecer uma pergunta simples, mas a gente normalmente não se questiona na correria do dia a dia. Artigos de revistas como Psychology Today mostram que reconhecer esses sinais antes deles se transformarem em uma crise de burnout ou uma depressão é fundamental. É a chamada intervenção precoce. Há vários aplicativos de meditação, por exemplo, que nos ensinam a aplicar pequenas práticas de mindfulness que pode nos ajudar a silenciar o ruído externo
para finalmente escutar a nossa própria mente. Eu tenho tentado começar a anotar os meus pensamentos e as minhas emoções no celular ou às vezes num caderno, toda vez que eu me sinto cansada. É um processo simples, mas tem sido muito poderoso, pois dessa forma podemos perceber alguns padrões e entender o que estava nos sobrecarregando e o que também estava nos fortalecendo. Assim, podemos deixar de ser uma pessoa que só reage à nossa rotina para alguém que escolhe onde colocar a energia. E com essa escuta vem a possibilidade de recarregar as nossas energias. Até porque recarregar a energia não é luxo, é necessidade. E o melhor é que não precisa ser uma viagem na praia. Isso pode ser incorporado no seu dia a dia. Uma meditação, uma caminhada de 15 minutos, treinar um exercício da sua preferência, desligar as notificações do celular à noite, priorizar um sono de qualidade. São pequenos hábitos que, somados, eles podem fazer uma diferença gigantesca para preservar a sua energia. O especialista de alta performance, o Blendon, do livro Padrões de Alta Performance, um livro que eu ainda quero ler, ele reforça que a alta performance de verdade começa com hábitos que cuidam de você. Não é sobre se estressar mais, é sobre ser estratégico com a sua energia. Até os filmes podem nos ensinar muito sobre isso. Em Um Senhor Estagiário, Ben mostra como a sua calma e a sua experiência com cuidar de si mesmo e valorizar as pequenas coisas da vida é essencial para estar presente de verdade. Já a Jules vive o peso das cobranças, tentando equilibrar a carreira, a família, as expectativas internas, e isso é um contraste que surge de lição. Ninguém consegue sustentar tudo sem antes se cuidar. É aquela ideia de que não dá para servir um copo vazio. Para apoiar, para liderar, para inspirar os outros, precisamos primeiro estar inteiros. Essa lição não está só no cinema. Eu tenho tentado fazer isso na minha própria rotina. Se bem mostra a importância do equilíbrio e une o risco de carregar tudo sozinha, eu percebi que precisava encontrar formas de recarregar minhas próprias energias. Eu tenho tentado meditar todos os dias de 2 a 5 minutos, caminhar na esteira, ou ouvindo música ou apenas ouvindo meus pensamentos, sem um podcast ou notícias, apenas me concentrando em mim mesma e tentando desligar as notificações do trabalho depois do expediente. São talvez essas pequenas ações que podem mudar o nível da minha energia e a forma como eu apresento para o dia, sabe? Mas recarregar não significa voltar correndo para tudo igual. É também sobre recomeçar aos poucos. O mais importante de tudo, recomeçar não precisa ser um salto gigantesco. Esquecer a pressão e recomeçar do zero, pequenos passos já fazem a diferença. Recomeçar é sobre priorizar as tarefas de forma estratégica. Ter coragem de dizer não com gentileza, mas com firmeza também. Aprender a delegar e, se for o caso, reavaliar os sonhos que já não servem mais. Além disso, eu escolhi focar primeiro nas tarefas que me dão mais energia, nas que eu gosto de fazer, e deixar o resto para depois, e fazer apenas o que eu consigo, sem me cobrar pela perfeição de tudo que eu gostaria de fazer. Eu percebi que isso já é um recomeço. É uma gentileza comigo mesma. E o mais curioso, esse cansaço também pode ser um sinal de crescimento. O cansaço é, na verdade, um sinal de que estamos vivendo, tentando, nos desafiando. Ele nos ensina sobre limites, sobre a necessidade inadiável de mudança. Não veja isso como uma punição. A pesquisadora Carol, do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, nos lembra que enfrentar desafios é sim se sentir esgotados por eles, pois faz parte do nosso crescimento. É a mentalidade de eu ainda não consegui, mas eu vou aprender a fazer de uma forma mais sustentável. Isso também aparece em livros que nos questionam o nosso ritmo de vida. Em Trabalhe 4 horas por semana, o autor mostra como muitas pessoas só percebem o peso do excesso quando chegam ao seu limite de exaustão. E é justamente nesse ponto de crise que surge a chance de reavaliar as prioridades, simplificar tarefas e redesenhar uma rotina que realmente sirva à nossa vida, e não o contrário.
O livro ele traz uma provocação do tipo: será que precisamos viver sobrecarregados para só então repensar na forma como trabalhamos e nos organizamos? Talvez essa seja a maior lição: enxergar o cansaço não como inimigo, mas como um sinal de que algo precisa mais de atenção. Quando deixamos de vê-lo como uma falha, uma punição, ele passa a ser um professor, nos ensinando limites, prioridades e a importância de parar. E é com esse olhar que eu quero encerrar. E por isso eu falo: escute-se, descanse, permita-se recomeçar quantas vezes for preciso, seja no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês. Porque reconhecer isso não é sinal de fraqueza, mas sim um ato profundo de coragem. Cuidar de si mesmo é o primeiro passo e o mais importante para poder cuidar de quem mais importa pra gente. É a base para uma vida que vale a pena ser vivida. E eu quero te convidar hoje a fazer essa pausa, por menor que ela seja, e se pergunte: você está se escutando? O que você pode parar para cuidar hoje de si mesma, sabe? Desacelerar não é desistir, é se preparar para viver ainda melhor, com mais presença, com mais sentido. E para fechar esse episódio, eu te convido a fechar os olhos por 30 segundos. Onde você estiver, sente-se ou deite de uma forma confortável. Inspire profundamente até encher os pulmões, contando aí mais ou menos uns 10 segundos. Segure por 10 segundos. Depois solte por mais 10 segundos. Sinta a sua respiração. Permita-se esse momento. Depois me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, como foi esse momento para você. Essa partilha pode nos ajudar a passar juntos por esse momento, pois normalmente não estamos sozinhas. Apenas precisamos voltar o nosso olhar para quem realmente importa, com quem se importa com a gente, sabe? Obrigada por estar aqui mais uma vez e por se permitir refletir sobre o cansaço comigo. E não deixe de compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E se você não me segue no Spotify ou é inscrito aqui no YouTube, aproveita para fazer isso agora, assim você não perde nenhum episódio que sai toda semana. Muito obrigada e até a próxima!